Olá pessoal, aula de ética, sétimo ano A. A gente vai abordar um tema hoje bastante polêmico, que são as questões sobre gênero e diversidade na escola. As situações das mulheres é preocupante em todo o mundo. Em todas as classes sociais, há mulheres vítimas de violência, enfrentando dificuldade de acesso ao trabalho e à geração de renda, à escolarização e à participação na vida pública. Um grande exemplo desse, né? Até para entrar na política, né? A gente vê que as mulheres são minorias. Em cargos de chefia, tanto no emprego privado como no público, a mulher é minoria. Mulher ganha menos do que o homem, sendo que ela trabalha o mesmo tanto ou até mais, porque a mulher quando chega do serviço ainda tem que trabalhar em casa. No Brasil, as mulheres são 41% da força de trabalho, mas ocupam somente 24% dos cargos de gerência. Veja o disparate, veja a diferença. No geral, entre tantas mulheres brasileiras recebem em média o correspondente a 71% do salário dos homens. Essa diferença é mais gritante nas funções menos qualificadas. Os estudos mostram que no universo do trabalho, as mulheres são ainda preferidas para as funções de rotina. De cada 10 pessoas afetadas pelas lesões por esforço repetitivo, 8 são mulheres. As mulheres sofrem mais do que os homens com o estresse de uma carreira, pois as pressões do trabalho fora de casa se duplicam. As mulheres dedicam-se tanto ao trabalho quanto o homem. E quando voltam para casa, dedicam-se com a mesma intensidade ao trabalho doméstico. É por isso que eu digo, minha opinião própria, e eu acredito que a maioria de vocês concorde. A mulher trabalha mais do que o homem. Embora alguns homens ajudem em casa, não chegam nem perto da energia que a mulher tende a dar. Muitas mulheres, além de sofrer a discriminação de gênero, ainda enfrentam preconceito por serem pobres, negras, indígenas e algumas também pela preferência sexual. Todos esses direitos são o quê? São lesionados. E eles são garantidos, esses direitos são garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente não pode discriminar a pessoa por causa de sua cor, condição social, origem, religião ou preferência sexual. Porém, não apenas as mulheres sofrem com esses problemas. Grande parte da população sofre discriminação de gênero, sexual, etnia e racial. No Brasil, tais desigualdades são produzidas e reproduzidas no âmbito das diversas regiões, das diversidades regionais e culturais. Um dado histórico, a Revolução Francesa é um marco na luta pela igualdade de direitos, mas apenas a partir do século XIX é que as manifestações públicas pela igualdade de direitos entre homens e mulheres obtiveram uma maior visibilidade. Inicialmente se buscava igualdade de acesso à educação, ao mercado de trabalho, ao voto. Antigamente, principalmente aqui no Brasil, né? A mulher não poderia votar, a mulher não poderia trabalhar, porque o marido estava pensando que ela estava atraindo ela. A mulher não podia ler porque poderia atrapalhar o marido, poderia, porque a pessoa tendo conhecimento, ela vai querer um trabalho melhor, vai saber do direito dela, vai buscar os direitos dela e o homem não queria isso. Essa situação de menosprezar a mulher é conhecida como aquela cultura do patriarcado, ou seja, o mundo é feito somente para os homens. Desde o século XX já é possível observarmos mudanças sociais no que se refere à discriminação da mulher. E para muitos analistas sociais, isso é fruto da luta do movimento feminista do passado, que questionou a submissão da mulher à autoridade masculina. O que isso quer dizer? A mulher se submeter aos maus tratos do homem, do marido. A mulher não poder se divorciar. A mulher não poder aprender a ler e escrever para buscar os seus direitos, para ler o seu livro. Outra coisa que foi questionada no passado, a divisão sexual do trabalho. Mulheres é só naquele trabalho repetitivo, ou seja, principalmente
na parte de tecelagem, nessas indústrias antigas, né? As mulheres passavam o dia costurando. Algumas adquiriram até a doença por lesão por esforço repetitivo. Outras lutas do passado outras lutas do passado com o movimento feminista que questionou também a divisão do poder entre homens e mulheres. A gente vê que hoje os cargos de chefia, a maioria é para homem. E quando é para mulher, se tiver dois chefes, o chefe que recebe mais é o homem. Tá vendo a desigualdade do gênero? Quando eu falo de desigualdade do gênero, é desigualdade por eu ser homem ou por ser mulher. Assim, o movimento feminista expôs a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, como foi falado, na organização da vida política, no ordenamento jurídico da sociedade. Antigamente a mulher se separava, né? Ela não tinha direito a nada. Mesmo o homem traindo ela não tinha direito a nada ou vice-versa. Na produção de conhecimento científico, quanto à representação política, o Brasil ocupa a 107ª colocação no ranking de participação de mulheres na Câmara de Deputados, em uma lista de 187 países. Ou seja, estamos lá no fim da fila em relação à igualdade de gêneros na política. A ciência também não foi neutra nas questões de gênero e raça. A gente já viu algum cientista famoso, uma cientista famosa? Agora que veio ter. Mais figuras atuais da contemporaneidade vêm mudando isso. Um grande exemplo, a Greta, a menina Malala. Todas elas lutam pela educação, lutam pela sobrevivência das mulheres e dizendo não à desigualdade de gênero. Não podemos esquecer as mulheres que muitos anos antes da década de 60 e 70 já lutavam pelos seus direitos. Violência de gênero. Apesar de já se perceber algumas mudanças na sociedade brasileira, no que se refere às mulheres, ainda é comum a vítima de violência ser culpabilizada, seja por discriminação de gênero ou de orientação sexual. Para muitos, os valores hegemônicos não devem ser questionados, transgredidos. Quando eu falo em valores hegemônicos, é aquela cultura do patriarcado. A violência pode se manifestar de diversas formas, entre elas ameaça, agressões físicas, abusos sexuais, estupros, assédio moral e sexual. Segundo os estudos do Observatório da Violência contra as Mulheres do Instituto Feminista para a Democracia, o SOS Corpo, 95% dos agressores são homens, companheiros e ex-companheiros respondem por quase 70% dos casos de violência letal contra as mulheres em Pernambuco. Isso aqui é um dado local de Pernambuco, mas se reflete também na realidade social no país todo. No Brasil, o ciúme desponta como a principal causa aparente da violência, assim como o alcoolismo, o fato de estar alcoolizado no momento da agressão. Essas razões se destacam em respostas espontâneas sobre o que as mulheres acreditam ter causado a violência sofrida. Embora explique, não motiva o marido, o ex-companheiro, bater na pessoa, bater na esposa, na namorada, na companheira, porque estava alcoolizado ou porque estava com ciúme. Isso não justifica, essa agressão não justifica. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça nisso aí. Não justifica. O risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa pelo pai de seus filhos, ex-marido ou atual companheiro, é 9 vezes maior do que sofrer algum ataque violento na rua ou no local de trabalho. Então o que a gente percebe aqui é que às vezes a mulher está mais segura no seu trabalho do que dentro de casa. O marido chega em casa querendo descontar a raiva. Não justifica isso. Inventa fatos sobre ciúme. Embora esteja um ciúme, isso não justifica.
A violência doméstica contra as mulheres não atinge apenas a elas, mas a toda a família, principalmente as crianças. Um dos instrumentos legais que combate a violência doméstica contra as crianças e adolescentes é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O marido, o companheiro, o namorado que bate na esposa, na frente dos filhos, vai causar um certo trauma nas crianças. Então, quando ele agride a mulher, ele não machuca só a mulher, mas também toda a família. Então, isso é um caso de se pensar. Por isso que nas aulas de ética a gente deve abordar essa diversidade, o gênero, essa discriminação de gênero. Ah, por ser mulher eu tenho que obedecer ao meu marido. Não é assim. A gente tem um pensamento diferente hoje. A gente está aqui voltado por respeito, pela solidariedade. O cidadão, e sim, você deve estar se perguntando: será que eu estou agindo de acordo com ética em relação a isso? Por isso que esses temas são abordados na escola. Quando for o aluno, se ele estiver vivenciando isso dentro da sala, dentro da sua casa, é procurar conversar com o professor, com o coordenador, com o diretor, algumas formas de resolver isso. Então, pessoal, até a próxima aula e a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula sobre essas diversidades, essas diferenças, né, de gênero. Às vezes a diferença, você tratar a pessoa também diferente pela opção sexual, pela religião dela, demonstrando intolerância. E a gente vai debater isso nas suas aulas de ética, a gente vai dialogar isso. Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem com Deus.